hoje, então, essa série de mensagens que estamos chamando de Em uma Jornada com Jesus Cristo. Alguém aqui já ouviu falar de alguma coisa sobre isso? Levanta o braço assim. Alguém já ouviu falar alguma coisa? O grupo de líderes que estão aqui presentes ouviram, né? A gente passou o sábado um dia inteiro conversando sobre isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Toda vez que você entra ali no hall ali principal, você vê ali o banner, Em uma Jornada com Jesus Cristo. Esse é o nosso slogan. Esse é o nosso desejo profundo de que aconteça aqui com cada um de nós. Que nós de fato estejamos, caminhemos com Jesus Cristo, nessa longa jornada de vida com Ele. Longa jornada de vida com Ele. Então nós iniciamos hoje à noite, nós vamos desenvolver vários temas ao longo do mês de fevereiro, mas hoje precisamente nós vamos conversar sobre o tema O Chamado. O Chamado. Mateus capítulo 4 irá nos guiar nessa noite. O Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 18. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo de número 18. Mateus é o primeiro dos evangelhos, é o primeiro livro do Novo Testamento. Para você que não tem ainda tanta familiaridade com a Bíblia, você que nos assiste pela internet também, nos acompanhe na leitura bíblica neste momento. Quem achou, diga achei. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu, presta atenção nessa expressão. Jesus, o que, gente? Viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me. Vou repetir. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou, olha essa expressão também, chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Senhor, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós mais uma vez. Como eu venho pedindo para o Senhor, eu suplico então mais uma vez que o Senhor nos visite nessa noite, como o Senhor já tem feito aqui, desde quando chegamos, mas de maneira agora especial, específica, particular, através da Tua palavra escrita, que possamos então perceber o Espírito Santo injetando essa palavra em nós. Nessa longa jornada com Jesus. Essa oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Jesus começou a fazer novas todas as coisas. Jesus então foi enviado pelo Pai, não, entre aspas, apenas para perdoar os nossos pecados. Isso é parte do pacote. É talvez o elemento mais importante do pacote, mas é parte dele. Jesus foi enviado pelo Pai para fazer aquilo que o homem, o povo que Deus chamou, cuidou, tratou, disciplinou, mas que não conseguiu cumprir a sua missão. Foi então, por causa da falha do povo de Israel também, que Deus envia o seu Filho amado, o seu Filho, para então começar esse processo de reconstruir todas as coisas que haviam se perdido, que haviam se desconfigurado, que haviam saído entre Deus e os homens. E ele começa então o seu ministério. Jesus começa o seu ministério. Jesus começa então a fazer aquilo para o qual ele foi enviado pelo Pai. E é curioso, porque qual é praticamente um dos seus primeiros atos? Ele se encontra com pessoas. Ele vê pessoas
Ele chama pessoas para que comece agora um novo momento de vida com Ele. Para que comece então uma nova história de vida com Ele. Ele então vai até o encontro de pessoas, como um dia ele veio ao encontro aqui de muitos de nós que já estão aqui nessa noite. Talvez aqueles que ainda não se encontraram com Jesus possam se encontrar hoje à noite, porque Ele chama a todas as pessoas, todas elas. Eu já disse isso para vocês algumas vezes, mas nunca é demais dizer. Eu me lembro quando eu fui chamado por Jesus. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos. Eu havia nascido numa família espírita kardecista. Havia passado a minha vida inteira no espiritismo, até 15 anos. Eu sabia, a minha visão de mundo era uma visão de mundo espírita. Eu já comentei com vocês aqui, que até os 15 anos de idade eu tinha convicção plena de que eu era a reencarnação do meu avô paterno. Eu já comentei com vocês isso aqui. Mas nunca é demais dizer de que Jesus chama todas as pessoas. E quando Jesus chama todas as pessoas, não tem outro caminho a não ser segui-lo, ir com Ele, ir atrás dele. Sabe por quê, gente? Porque seguir a Jesus é o melhor e maior projeto de vida que você possa ter. Porque você está seguindo não simplesmente mais um profeta religioso, você está seguindo aquele que foi enviado por Deus para restaurar todas as coisas. Esse é Jesus. Jesus é aquele, na verdade, que sempre foi esperado, não só pelo povo judeu, como o Messias, mas Jesus é aquele que foi esperado, até inconscientemente, por todos nós. Porque todos nós, de alguma forma, buscamos salvação. Todos nós. Consciente ou inconscientemente. Todos nós buscamos alguma maneira de redimir a nossa alma, de alguma maneira. Aí alguns vão buscar redenção em religiões, outros vão se atolar no trabalho, outros vão buscar na bebida, nas drogas, no sexo desenfreado e assim por diante. Mas todos nós queremos salvação, redenção, libertação. Então, quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Jesus é aquele que sempre foi esperado pela nossa alma. Esse é Jesus. É aquele que a sua alma sempre esperou por Ele, mas você não sabia que era Ele. Então, quando eu resolvi entender essa mensagem do chamado de Jesus, foi que a minha vida começou a ganhar outro tom, outro colorido. Começou a entrar no eixo, eu entendi exatamente o que era. E para encerrar esse momento aqui de testemunho pessoal, eu já contei para vocês também aqui, mas nunca é demais repetir. Eu entendi tão bem esse chamado de Jesus, tão bem. Para mim foi tão radical esse chamado de Jesus, que eu me converti aos 15 anos, isso depois já da minha família ter se convertido. A minha mãe, talvez ela nos assista agora pela internet. A minha mãe, que era médium, não apenas espírita, mas era médium, recebia os espíritos. Era catequista do centro espírita. Depois então da família se converter, aquele rapazinho de 15 anos se converte. Numa igreja evangélica, num culto à noite, numa igreja batista, eu me lembro demais. 2 anos depois, aquele rapaz, aos 17 anos, já estava no seminário estudando para ser pastor. Eu nem sabia direito o que era esse negócio de ser pastor. Mas eu disse, é esse negócio que eu quero para a minha vida. Porque eu quero transmitir para os outros agora o que eu recebi. Não dá para ficar só para mim, eu tenho que espalhar essa notícia. Esse chamado de Jesus tem que ser espalhado pelo mundo inteiro. Então Jesus começa o seu projeto de reconstruir as coisas. O seu projeto de trazer o mundo de volta para si. Mas como é que ele começa isso, gente? Como é que ele começa a reconstruir todas as coisas? Como é que ele começa então a fazer com que todas as coisas se voltem para o Pai mais uma vez? Porque um dia tudo se divorciou da presença de Deus. Tudo. Jesus então é esse caminho, verdade e vida.
essa ponte, essa mediação entre os homens, entre todas as coisas e o Pai. Mas a pergunta é: qual é o seu primeiro passo? O texto nos diz: Jesus então andava à beira do mar da Galileia. Aí a Bíblia diz que ele viu dois irmãos. Esse ver aqui não é simplesmente observar. Jesus contemplou a alma deles. Jesus, vamos dizer, se afeiçoou deles. Jesus disse: são vocês, são vocês. E a Bíblia diz então que Jesus chama Pedro e André, pescadores, que naquela época, provavelmente pescadores, não eram homens semi-analfabetos, não eram. Provavelmente eram homens até bem estabelecidos na sociedade, porque a pescaria naquela época era uma profissão importante. Então eram homens que sabiam ler e escrever, porque praticamente todo judeu, minimamente ele sabia de alguma forma leitura, enfim, escrita, etc. Então Jesus chama esses dois homens, Pedro e André. Agora é interessante porque o texto bíblico nos diz que praticamente de imediato eles respondem ao chamado. Eles aceitam o convite de Jesus. Aí o texto prossegue: eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram rede e o seguiram. Pouco adiante, Jesus, o que mais uma vez? Viu. Não é apenas uma observação ocular. Ele foi lá dentro da alma daqueles homens. Ele contemplou a vida deles. Ele percebeu o nome deles. É tanto que o texto diz que ele chama pelo nome. Tiago e João, consertando redes no barco com o pai Zebedeu, Jesus os chamou pelo nome. E eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Ou seja, profissão e família. Deixaram para trás imediatamente. A questão é a seguinte aqui, gente. Nós estamos diante de homens, e depois mulheres também, porque Jesus também chamou mulheres, chamou crianças, chamou a todos. A questão é, nós estamos diante de relatos de homens aqui, e de mulheres, que foram impactados pela presença de Jesus Cristo. Preste atenção nisso, gente. Eles foram impactados pela presença de Jesus, o Deus encarnado. Deus estava diante deles, convidando-os, chamando-os: sigam-me. Vocês vão começar uma nova jornada. Vocês vão começar uma nova caminhada, de se refazerem, de serem reconstruídos, de encontrar a verdadeira identidade de vocês, de se encontrarem no mundo, qual o sentido da vida de vocês. Venham, aprendam comigo. Então aqueles homens e mulheres, gente, é curioso, porque a maioria, principalmente esses que estão aqui, que nós acabamos de relatar, de imediato aceitaram o convite. O que é que isso significa? Porque naquela época existiam vários supostos messias, supostos ensinadores da parte de Deus. Vários lunáticos dizendo que eram o Salvador, o enviado. Vários deles. O que os fez então seguir Jesus? Jesus tinha algo diferente. Jesus falava com autoridade. Jesus conhecia a vida pessoalmente de cada um deles. Quando Jesus falava, gente, não era apenas algo teórico, ele falava ao coração das pessoas. De modo que aquilo que aos 15 anos de idade eu estava ali diante daquele pastor que pregava. E eu poderia fazer qualquer coisa naquele dia, menos ficar indiferente àquele convite de Jesus. Então o que é que acontece quando nós estamos diante de Jesus? O que é que acontece? Nós nos sentimos quase que pressionados. Porque é como se o nosso coração tivesse certeza que está ali diante de alguém que é diferente. Que é o próprio Deus encarnado, que é a autoridade maior do universo. Então, gente, você pode fazer o seguinte: você só tem duas saídas.
Olhem para mim. Quando Jesus chama você, você só tem duas saídas. Ou você diz sim, ou você diz não. Você pode dizer não. Alguns disseram não. Alguns que Jesus fez o convite disseram não. Mas uma coisa você jamais pode fazer ou ser. Jamais, porque é impossível diante do chamado de Jesus. Ficar indiferente. Você não consegue ficar indiferente. Porque mesmo que você disser não, esse não vai perturbar você de alguma maneira. De alguma forma. É como o teólogo Calbart diz, que quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos diante da própria presença de Deus, nós não temos saída. Você não consegue ficar indiferente, você não fica mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Você pode dizer sim ou não, mas indiferente você não fica. Você não fica em cima do muro. Quando Jesus disse, siga-me, venha comigo. Para o que Jesus nos chama, gente? Jesus nos chama para quê? Essa que é a grande pergunta, que nós cristãos temos que responder de vez em quando. Jesus não nos chama simplesmente para sermos membros de uma igreja. Isso é uma consequência secundária. Jesus não nos chama apenas ou simplesmente para que você seja um dizimista fiel. Isso é uma consequência também secundária, importante, mas secundária. Jesus não nos chama simplesmente para a gente agora começar a fazer rituais semanais, para fazer esforços, vamos dizer, semanais. Isso é consequência, mas não é o centro. Então, afinal de contas, Jesus nos chama para quê? Ele nos chama para uma palavra que vai definir, pela graça de Deus, essa nossa caminhada como Igreja Batista Unida do Brás. Essa palavra, então, pela graça de Deus, vai definir todas as nossas ações enquanto igreja. Tudo que nós fazemos aqui. Toda a nossa intenção como igreja. Todos os nossos esforços. Todas as nossas iniciativas. Tem que ser motivado por essa palavra que eu vou colocar agora. E tem que ser também tendo essa palavra como alvo maior. Discipulado. Essa palavra. Você já ouviu falar nessa palavra? Claro que sim. É uma palavra um pouco batida, um pouco, muitas vezes, mal compreendida, porque para muitos discipulado é uma salinha que você vai lá, um professor está com uma apostila, ensinando alguma matéria para você, às vezes de maneira enfadonha. Eu passei pela classe de discipulado. Como assim você passou pela classe de discipulado? Discipulado é para a vida toda. Como assim? Você se formou no discipulado de Jesus? Eu não me formei ainda, gente. Não se forma no discipulado de Jesus. Como o grande Eugene Peterson já disse uma vez, não existe diploma de PhD em fé cristã ou em vida cristã. Não existe esse diploma. Porque nós sempre estamos aprendendo com o Mestre Jesus. Sempre estamos. Amém, gente? Para o que é que Jesus nos chama, afinal de contas? Jesus nos chama para nós nos matricularmos na escola de vida dele e começarmos agora a aprender a viver com ele. Isso dura então desde quando aquele menino se converteu aos 15 anos de idade até o final da sua vida. Dura a vida. Eu me converti aos 15, eu tenho 40. Tanta coisa eu tenho para aprender ainda com Jesus, gente. Tanta coisa eu tenho para aprender. Falta tanta coisa ainda. Então, o que é o discipulado? O discipulado, então, é o processo de formação do caráter de Jesus em nós. Isso é o discipulado. Aí você vai me perguntar assim, pastor, quando é que vai ser a classe do discipulado? Oi? Não existe classe de discipulado, gente. A gente pode chamar no máximo de primeiros passos. Aí tudo bem. Primeiros passos, sim. Mas não existe classe de discipulado, porque o discipulado é na vida. Nós aprendemos com Jesus a viver no dia a dia da vida. Foi para isso que ele chamou esses homens e mulheres. Então, afinal de contas, Jesus nos chama para quê? Para nós aprendermos a viver com ele.
o que é perdoar, o que é amar, o que é abrirmos mão daquilo que não agrada a Deus, o que é viver uma vida de adoração constante a Deus, o que é então seguir o que o Pai nos diz. O nosso alvo é conseguirmos falar como Jesus falou: a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é discipulado. É nós aprendermos diariamente o que é sermos seguidores de Jesus, o Messias, o enviado. Amém, gente? Então eu oro constantemente para que nós não nos acostumemos simplesmente a frequentar a igreja. Isso é o fim da picada. Nos acostumarmos simplesmente a todos os domingos, que é essencial a gente se reunir. Mas a gente não pode ter isso como fim maior. O fim é continuar seguindo a Jesus. Continuar seguindo a Jesus. Continuar ouvindo a voz dele e diariamente dizendo sim para Jesus. Eu continuo, Senhor. Eu quero seguir. Eu quero seguir. Amém? Amém, gente? Então, durante esse mês de fevereiro, eu quero, pela graça de Deus, enfatizar com vocês a declaração escrita da nossa missão, da nossa visão. Para que você entenda, pela graça de Deus, o que é que nós queremos construir juntos com a igreja, nesse tempo que Deus permite que nós estejamos juntos. Então, vamos para a nossa missão em primeiro lugar. Vai lá, está escrito ali: ser uma igreja de discípulos de Jesus Cristo. Foi o que eu falei para o grupo de líderes, que nós passamos um dia inteiro trabalhando essas questões. Um dia inteiro aqui, um sábado, sendo treinados aqui. Muitos vão dizer assim: mas pastor, só ser discípulo? Essa missão não está muito tacanhazinha, não, muito superficial. Falei: meu filho, tente ser discípulo então de Jesus. Como é que está o seu discipulado com Jesus hoje? Ah, pastor, não está tão bem assim. Então, meu filho, então como é que você diz que a palavra discípulo é inofensiva? Ela não é inofensiva, ela é poderosa. Se nós entendermos o que significa ser discípulo, nós vamos dizer: uau, pastor, que missão! Ser discípulo de Jesus e também ajudar a fazer outros discípulos é uma missão que dura a vida inteira, e é mesmo. Então, qual é a nossa missão? É ser uma igreja de discípulos de Jesus Cristo. O discípulo ele aprende, mas também ele está disposto a ajudar outras pessoas a se tornarem também discípulos. Portanto, parte do nosso discipulado com Jesus é levar outras pessoas ao entendimento de quem é Jesus e de como elas podem aprender com Jesus. Isso inclui nós evangelizarmos as pessoas. Nós trazemos as pessoas para o caminho da transformação em Cristo Jesus, o caminho do discipulado. Nós estamos chamando então isso de em uma jornada com Jesus Cristo. Esse é o nosso slogan. O nosso, vamos dizer, o nosso grito de guerra é: nós estamos em uma jornada com Jesus. Ela começou quando nós nos convertemos e só vai se encerrar quando nós morrermos. Nós estamos nessa longa caminhada com Jesus Cristo. Amém, gente? Foi para isso que Ele nos chamou, para nós aprendermos a ser como Ele. Tem um versículo do apóstolo Paulo que eu gosto demais, que inclusive embasa teologicamente tudo que esse nosso projeto de igreja. Paulo orando e escrevendo para uma igreja, a igreja da Galácia. Ele diz assim: eu oro, trabalho, me esforço, labuto, choro, me alegro, até que Cristo seja formado em vocês. Essa era a missão de Paulo. E essa deve ser a missão de qualquer igreja na face da terra. Nós não estamos reinventando a roda. Nós estamos simplesmente trazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Então, qual a igreja, gente, que a IBUB quer ser? Uma igreja composta por discípulos e que faz outros discípulos. Amém? Essa é a nossa missão.
É isso que tem que arder no nosso coração. É isso, gente, literalmente, que me faz acordar todos os dias com sangue nos olhos. Apaixonado, dizer, vamos lá, Ibubi, vamos lá. Não desistam, vamos lá na jornada com Jesus Cristo. Temos muito que aprender ainda. E mais que isso, vamos ao alcance de outros que ainda não são discípulos, para que eles se tornem também discípulos. Vamos juntos. Parte do que a querida Kelly Campos veio fazer é isso. Como é que nós levamos o consolo do Senhor a essas pessoas, para que elas, mesmo no leito de hospital, também passem a ser seguidoras? É isso. Essa é a nossa razão de existir. Esse então será o nosso esforço em tudo o que fizermos, intencionalmente, sermos discípulos de Jesus Cristo e levarmos outros também a serem discípulos. Amém? Essa é a nossa missão. Aí tem a nossa visão. Vai lá, soltem aí, meu filho. Nossa visão: acolher, integrar, discipular e amar todos. Gente, esse todos é importante. Nós não escolhemos as pessoas que Deus vai nos enviar. Nós não escolhemos, a gente apenas recebe. Nós não podemos escolher, a gente não faz seleção de pessoas. Ah, esses podem, esses não podem. A gente simplesmente recebe quem Deus enviar para a gente. Todos os que Deus enviar, para que sejam o quê, gente? Está fraco, está fraco. Para que sejam o quê? Então vamos ler juntos agora a nossa declaração de visão. Vamos juntos? Acolher, discipular e amar todos que Deus enviar, para que sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Como é que nós vamos cumprir a nossa missão, Ibubi? Assim, acolhendo, integrando através dos pequenos grupos, através dos grupos que nós temos aqui na igreja, discipulando as pessoas. O que é discipular as pessoas? Ajudar o Senhor Jesus a formar o caráter deles nas pessoas, o caráter dele nas pessoas. Isso é discipulado. Não é apenas classe, gente, nada contra classe. Nós vamos ter classes de escola bíblica, mas não resuma esse processo de formação de Jesus nas pessoas a uma sala de escola bíblica, ou de discipulado, ou de primeiros passos. É o todo, é o dia a dia. É a atividade dos jovens casados, é o ministério infantil, é o ministério de homens, é o ministério de mulheres, é o evento do café, é o evento do jantar, é a festa da primavera, enfim, é o acampamento da família, da igreja, é tudo, tudo é para facilitar que Jesus Cristo seja tudo em nós. É isso, gente. E mais uma vez eu digo, nós não estamos reinventando a roda. A gente simplesmente está pegando o Novo Testamento e colocando aqui, é isso. Fazer com que todas as pessoas entendam esse processo. Então qual é a nossa função como pessoas que já são da Ibubi? Acolher todas as pessoas, integrar todas as pessoas, discipular todas as pessoas, amar todas elas, para que elas também comecem esse processo de serem transformadas à imagem de Jesus. Amém? Qualquer igreja deve fazer isso. Não é só a Igreja Batista Unida do Brás, mas nós queremos tornar intencional os nossos esforços. Intencional. Gente, olhem para mim. Eu não quero simplesmente que a gente faça eventos aqui na Ibubi. Nós vamos ter um evento importante, que é o dia 7 de março. Nós temos o evento das mulheres, dia 14 de março. Nós temos, enfim, nós temos alguns eventos, mas todos eles têm um fim específico. Fazer com que Jesus Cristo seja acrescentado a nós de alguma maneira. Fazer com que essa mensagem do Evangelho reverbere para aquelas pessoas que estão lá fora. Para que alcancem pessoas como esse rapaz um dia que tinha 15 anos. E foi alcançado lá. Foi alcançado no seio de uma família espírita kardecista. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Por fim, eu quero colocar o logo da igreja. Parece inofensivo esse nosso logo, mas não é. Presta atenção no logo. Está lá o nosso prédio lindo. O nosso prédio simboliza
a nossa reunião. Nós estamos aqui dentro agora. Por que nós estamos aqui dentro agora? Nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, para aprender do Senhor, para orar uns pelos outros, se confraternizar, a gente se cumprimentar. Quando acabar aqui, nós vamos ali embaixo no salão social, nós vamos investir tempo uns com os outros, conversando uns com os outros. Nós estamos aqui dentro nos edificando, nos fortalecendo. A gente veio então por aquele caminho ali, está vendo que tem um caminho azul ali? A gente veio pelo caminho. Esse caminho é o caminho do discipulado. Nós estávamos durante a semana já crescendo com Cristo, aprendendo com o Senhor, no caminho, na jornada com Cristo. Aí a gente chegou aqui no prédio, que não é a igreja somos nós estamos no prédio. Nós estamos aqui aprendendo. Daqui a um tempo então, daqui a algumas horas, nós vamos voltar pelo caminho do discipulado, para a vida, para o dia a dia. Para então o processo de crescimento em Cristo? Não, continua durante a semana. Percebe como é que faz todo sentido o nosso logo? Então é isso que nós somos. É um povo que está com Cristo durante a semana, aprendendo dele, nos pequenos grupos, nas reuniões, etc., na sua casa, com sua família. Aí o caminho traz você para se reunir como povo de Deus mais uma vez, que é importante. Todo domingo a gente se reúne. Estamos aqui crescendo com o Senhor. Outros virão também pelo caminho, mas aí depois a gente sai mais uma vez pelo caminho de discipulado e vai na vida, no dia a dia com o Senhor. Amém? Esse é o nosso chamado. Jesus nos chamou para isso. Venham comigo, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Pescadores de gente. O chamado de Jesus, então, gente, envolve algumas coisas. O chamado de Jesus, ele tem algumas características muito particulares. Eu separei aqui algumas dessas características e quero compartilhar com vocês. O chamado de Jesus, então, para cada um de nós, em primeiro lugar, ele é pessoal. Lembram que Jesus chamou esses homens aqui pelo nome? Quando Jesus me chamou, Ele não me chamou simplesmente pela minha irmã ou pela minha mãe. Ele veio até mim. Minha mãe até pode ter influenciado de alguma forma, pode ter falado desse evangelho para mim, tudo bem. Mas quando Jesus veio ao meu encontro, Ele veio pessoalmente. Ele veio falar comigo. Ele disse: Rivanildo, me siga. Me siga. Eu quero ensinar para você o que é verdadeiramente a vida. Eu quero ensinar você a viver. Eu quero transformar a sua vida, para que você seja agora instrumento para transformar outros. Venha, me siga. Então o chamado de Jesus essa noite para cada um de nós é pessoal. Eu tenho certeza que Jesus está chamando agora o seu nome aí onde você está sentado. Eu tenho certeza que Ele está chamando. O chamado é pessoal. E você só tem duas saídas, como eu já falei. Dizer sim ou não, mas indiferente você não está nessa noite. Eu tenho certeza. Você não está indiferente ao que eu estou dizendo aqui. Jesus nos chama pessoalmente. Em segundo lugar, o chamado de Jesus é definitivo. Uma vez que Ele nos chamou, Ele não volta mais atrás. O seu chamado é irrevogável. Ele não volta atrás. Se Ele chamou cada um de nós, Ele continua. Ele vai continuar insistindo. Você pode até dizer não, mas Ele vai continuar no seu encalço. Ele vai de novo atrás de você, porque Ele quer você. Ele quer todas as pessoas, Ele quer todos os povos, Ele quer todas as nações, Ele quer todas as pessoas para si. É isso. Então o seu chamado é definitivo. E por fim, o chamado de Jesus para cada um de nós é diário. Parece uma contradição, mas não é. Ele é definitivo, mas ele também é diário. Jesus já nos chamou de uma vez por todas, mas diariamente Ele nos chama mais uma vez. É como se Ele estivesse nos relembrando do nosso chamado maior. Você vai se acordar amanhã, vai estar lá retumbando no seu coração a voz de Jesus dizendo: não se esqueça de hoje.
me seguir onde você está. Não se esqueça de hoje pagar o preço do discipulado. Não se esqueça. Não se esqueça do que você é. Não se esqueça de que você vai chegar em certos ambientes que o testemunho radical do Evangelho será necessário. Não se esqueça. Diariamente a voz de Jesus está retumbando dentro de nós, nos lembrando do nosso chamado. Para o que você foi chamado, meu irmão e minha irmã? Para ser transformado à imagem de Jesus. O maior sonho de Deus para cada um de nós é ver Jesus modelado em nós. O seu Filho unigênito, nascendo em nós, florescendo em nós, crescendo em nós, diariamente. Amém? Vale a pena pagar o preço do discipulado? Amém? Vale a pena. Você vai ver que em cada tema é um crescente os temas. Hoje nós estamos falando do chamado, que é o start, é o momento inicial. Semana que vem nós vamos falar sobre a cruz. A cruz está no centro do discipulado. Sem cruz não existe discipulado. Sem cruz não há transformação de vida. Porque a cruz é o símbolo maior da velha vida que morre e da nova vida que ressurge. A cruz é o símbolo maior da transformação. Semana que vem, o tema será a cruz. Então não deixe de vir. Mas hoje eu quero encerrar dizendo isso. Você está disposto a seguir a Jesus? Você está disposto a ouvir essa palavra que já é graça em si, como o Dietrich Bonhoeffer diz? Que o próprio chamado de Jesus já é uma manifestação da sua graça. Por que é isso? Porque Jesus está agora nos chamando pela sua graça para nós o auxiliarmos na reconstrução das coisas. A reconstrução então começa nas pessoas. Começou em mim e em você. Deus então está renovando a sua criação, fazendo novas todas as coisas, a partir do nosso coração, de cada um de nós. Mas a pergunta é: você está disposto a continuar seguindo a Jesus? A estar na jornada com Ele, essa longa jornada? Eu quero encerrar dizendo que aqueles que foram chamados não podem mais olhar para trás. O próprio Jesus disse que aqueles que já colocaram a mão no arado, e a mão no arado ali não é simplesmente a obra dele, não é missões transculturais, o arado é o discipulado, é a vida com ele diariamente. Se você coloca a mão, meu amigo, você não pode mais olhar para trás. Porque se você olhar para trás, eu sei que é difícil o que eu vou dizer, mas eu vou falar mesmo assim. Você vai ser a pessoa mais frustrada do mundo. Você pode perguntar assim: Pastor Riva, você pensou em algum momento em deixar Jesus? Nesses anos que você caminha com Ele? Aí eu pergunto para você: dá para a gente caminhar, dá para a gente viver sem respirar? É possível? Como é que você pergunta então que alguém que já entendeu quem Jesus é pode viver sem Ele? Você não pode fazer uma pergunta dessa. Porque se você pergunta isso para si mesmo, ou se você pensa em olhar para trás, você não entendeu quem é Jesus. Você não entendeu quem Ele é. Jesus é uma necessidade básica que nós temos. Jesus é o pão diário que nós comemos. Jesus é a água da vida que nós bebemos diariamente. É exatamente aquela palavra de Pedro, que é uma palavra assim que eu me arrepio todas as vezes que eu ouço essa palavra de Pedro. Quando todos os discípulos, aqueles discípulos mais distantes de Jesus, estão começando a se afastar dele, porque eles queriam mais uma vez apenas a multiplicação do pão físico, do pão literal, esse pão aqui da ceia. A galera começa a ir embora. Aí Jesus olha para os seus mais próximos, Pedro, João, André, Tiago. Aí pergunta: vocês também não vão embora? Vocês não querem também me abandonar? Aí Pedro, que era um vacilão muitas vezes, né? Pisava na bola demais.
Mas tinha alguns insights que ele tinha assim que eram bem legais. Esse foi um deles. Aí Pedro olha para Jesus, representando o grupo, e diz assim: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde é que a gente vai? Não dá para ir para lugar nenhum, gente, a não ser seguir Jesus. Não tem para onde ir. Não tem caminho melhor. É um caminho de luta, nós vamos entender na próxima semana. A cruz está no centro, mas não tem como abandonar Jesus. Amém? Vamos orar. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Eu quero que você, onde você está agora, reveja o seu compromisso de discipulado. Eu quero que você se lembre naquele dia que você se converteu. Talvez você se converteu quando era uma criança. Talvez você nem lembre exatamente o dia, o horário. Mas você sabe que você é um seguidor de Jesus. Você sabe disso. Você sabe que Ele o convidou para você se inscrever na escola de vida dele. E você está nessa jornada já com Ele. Mas pode ser que você esteja hoje se perguntando: vale a pena essa jornada? Vale a pena seguir o chamado de Jesus? Que é pessoal, que é definitivo e que é diário. Eu quero então que você faça uma oração pessoal agora, renovando o seu sim a Jesus. Nós estamos aqui por causa dele. Se não fosse por ele, não faria sentido nós estarmos aqui nessa noite. Não faria. Se você entende que quer continuar seguindo a Jesus, que quer continuar na estrada, no caminho, na longa jornada de vida com Ele, aprendendo dEle, aprendendo o que é viver com Ele, crescendo nele, sendo transformado à imagem dEle. Se você então, mais uma vez, quer dizer sim para o chamado de Jesus, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar juntos. Isso não é um chamado evangelístico, é um chamado para o povo de Deus. Se você entende isso, Senhor, sim, eu continuo querendo seguir. Eis-me aqui. Eu não quero voltar atrás, não tenho por que eu voltar atrás, porque Jesus é o meu pão, Jesus é a minha água, Jesus é uma necessidade básica. Para onde eu vou? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna, eu vou para onde? Não tem para onde ir, é Jesus, é Ele, é o Messias, é o Deus encarnado. Amém? Diga sim para Jesus. Senhor, mais uma vez estamos aqui, queremos dizer sim para o Cordeiro, para o Messias. Dizemos sim mais uma vez. Custe o que custar esse sim. Eu sei que esse sim muitas vezes é doloroso. Ele tem implicações inimagináveis. Mas nós não temos como dizer outra coisa. Nós já entendemos quem o Senhor é. Nós já nascemos de novo. Nós já vivemos com o Senhor. Então eis-nos aqui para continuar seguindo, como discípulos, aprendizes, como alunos do Senhor. Nós queremos ser uma igreja de discípulos de Jesus, uma igreja que aprende, mas uma igreja que está disposta a ensinar outros também, para que outros venham a se tornar discípulos, para que outros também abracem o Evangelho, abracem a cruz, para que outros também cresçam em Cristo. É para isso que estamos aqui, Senhor. Sim, nós dizemos sim ao Senhor, no nome de Jesus. E nesse momento nós queremos agora consagrar essa mesa. Queremos consagrar esse momento onde vamos relembrar de maneira mais concreta o chamado do Senhor para sermos igreja, para sermos discípulos, para sermos seguidores do Mestre, para aprendermos do Senhor com a escola de sabedoria do Senhor. Eis aqui então essa mesa. Nós oramos dessa maneira, no nome de Jesus. Amém.